Então, gente, vamos começar os nossos estudos de história na página 54 da apostila do primeiro bimestre. Nós começamos descobrindo como a gente pode estudar história. Bom, o estudo de história ele é constituído pelos vestígios deixados pelas sociedades em diferentes espaços e tempos. Esses vestígios nós chamamos de fontes históricas e elas se dividem em duas fontes materiais e fontes imateriais. As fontes materiais são fontes concretas, produzidas pela sociedade. E as fontes imateriais são os testemunhos, as tradições orais, como canto, dança e lenda, que são transmitidos oralmente, através da palavra, de geração em geração. Então, nós temos as fontes materiais, que são concretas, e as imateriais, que são tradições orais, São fontes transmitidas oralmente de geração para geração. Então, nós já começamos aqui com uma atividade que você vai realizar no seu caderno de história, ou se você quiser fazer em vídeo também, vai ser super legal, também vou gostar bastante. Pode fazer tanto no caderno de história ou em vídeo. Nós carregamos vivências de toda a nossa família e o nosso bairro carrega vivências de milhares de famílias através dos tempos. Aí vem a questão número 1. Se você for fazer no seu caderno, você vai colocar lá, página 54, exercício número 1 e colocar a sua pesquisa. Você conhece a história do seu bairro? Dessas pessoas ou dessas famílias? Faça uma pesquisa e registre no seu caderno ou em vídeo. Se você conseguir fotografia antiga de uma parte do seu bairro, será bem legal. Você terá um exemplo de fonte histórica material registrada em seu caderno. Então, você pode pesquisar nos endereços abaixo. Olha, aqui tem alguns endereços, que eu vou deixar o link para vocês, onde vocês possam pesquisar. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os povos nômades. Os povos nômades eram formados por pequenos grupos de pessoas que viviam da caça de animais e da coleta de sementes de frutos. Sempre que o alimento de uma região acabava, eles tinham que se mudar para outra região atrás de alimento. Assim, os povos nômades sempre migravam de uma região para outra, não se fixando em um único local. Eles moravam cada dia em um lugar. Aqui tinha comida, tinha frutos, tinha caça, eles ficavam nesse local. Quando acabava, eles iam para outro. Bom, eles sempre precisavam mudar de lugar porque eles não sabiam plantar os seus próprios alimentos. Tá? Os nômades, em menor número, eles ainda existem hoje, mas são um número bem menor. E aqui tem um você sabia, A palavra agricultura significa plantio e colheita de alimentos. Então, assim, sempre que a gente falar de plantação de alimentos, vamos falar de agricultura. Vamos para a página 55. Aqui no Fique Ligado, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de sedentarização e, consequentemente, um pouco mais sobre a agricultura, porque a partir do momento que o ser humano conseguiu aprender a plantar o seu próprio alimento, ele começou a se fixar em determinados locais. E temos uma atividade para ser realizada no seu caderno, tá? Você vai colocar lá, página 55 no seu caderno de história, exercício número 2, que o 1 já foi a pesquisa lá atrás. Exercício número 2, vai colocar a resposta. Depois 3, 4 e 5, tá bom? Sempre sinaliza para deixar tudo bem organizado, se você não tiver o material impresso. Para impresso fica mais fácil, bem que não. Isso aqui não tem como responder aqui. Tem que ser no caderno mesmo. Como eu falei, vocês sabiam que existem nômades hoje? Eles estão em menor quantidade, mas eles ainda existem, tá? Vocês vão ler um pouquinho mais sobre esses povos. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas. Tá? Eles se dividiam em grupos linguísticos culturais, que eram o Tupi, o Djê, Araquê e o Caraíba. Naquela época, naquela ocasião da chegada dos portugueses, os tupis acabavam de ocupar todo o litoral, expulsando para o interior as tribos que não eram tupis. No Rio de Janeiro, era predominantemente tupi. Os povos tupis eram formados por indivíduos cujas aldeias ocupavam uma área contígua, que é ligada, unida. E eles falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes e possuíam um sentimento de unidade.
Não tinha uma autoridade central da tribo. Cada uma das aldeias constituía uma unidade politicamente independente, com um chefe que não se distinguia dos demais homens. Ele caçava, pescava, trabalhava na roça, como todos os outros. E aqui nós temos um Fique Ligado. Como nossos povos indígenas trabalhavam na roça, eles dominavam técnicas de agricultura. Logo, podemos dizer que eles eram sedentários. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as artes rupestres, tá? Que é um termo utilizado para nomear as mais antigas representações artísticas conhecidas, que eram gravadas em abrigos, cavernas, em paredes, em tetos rochosos. Essas representações, esses desenhos, eram geralmente de grandes animais selvagens. O homem pré-histórico tentava reproduzir as caçadas que fazia. Ele usava ossos de animais, cerâmicas e pedras como pincéis, além de fabricar suas próprias tintas através de folhas de árvore e sangue de animais. Aí nós temos aqui um pesquisando na rede. Nesse endereço aqui, né, que está em azul, você pode ver imagens do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Museu do Homem Americano e do Baixão da Pedra Funda. Desculpa, no Baixão da Pedra Furada. Nós também temos os geoglifos, né, que além da arte rupestre, também mostram pistas valiosas do passado. Os geoglifos são grandes figuras feitas no chão, em morros ou regiões planas. Aqui nós temos o geoglifo do Chile e aqui no Acre, aqui no Brasil. Vamos lá. Estou lendo que quando os primeiros europeus chegaram aqui, nas terras que hoje chamamos de Brasil, a paisagem e a natureza da nossa cidade foram descritas pelo olhar dos escrivãos das frotas, dos viajantes, dos cronistas, dos pintores, dos poetas, de diversos estudiosos. E aqui nós temos alguns trechos, tá? Que vocês vão ler. E aqui nós vamos voltar a falar de mapa. Nós falamos isso em geografia. E aqui nós temos o mapa do século XVI da costa do Brasil. Então vamos lá. Nós temos uma atividade para ser realizada no seu caderno. Você vai colocar lá, página 57, questão número 6 e colocar a resposta, tá bom? Terminamos nossos estudos de história de hoje aqui. Até as próximas páginas.